Olá, estamos iniciando mais um bate-papo e hoje eu tenho uma pessoa muito especial, uma médica que vai falar hoje conosco aqui coisas muito bacanas, muito legais. Daqui a pouquinho eu vou pedir para ela se apresentar. Não vou apresentar ela não, ela que vai se apresentar. E aí o que eu quero é que você nesse momento pegue esse link e compartilhe com o maior número possível de pessoas, porque hoje nós vamos entender sobre essa questão da pele, câncer de pele, cuidado com pele. Então já dei a dica que médica é. Doutora Daniele, que prazer receber você aqui no nosso debate-papo, uma alegria. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, para a gente bater esse papo hoje gostoso aqui. Nossa, obrigada pelo convite, adorei estar aqui, muito obrigada mesmo. É uma grande oportunidade, né, poder passar tanta informação assim para a população e me sinto honrada de estar aqui com você. Obrigada. A alegria é nossa. Eu sou médica, dermatologista e já estudo a pele já há muitos anos, né? Então, a gente tem alguns dados aqui sobre... Você já deu a dica de câncer de pele. Entre outras coisas que nós vamos falar, né? Sim. Eu sei que tá todo mundo pensando em botox aqui. A mulherada já deve estar toda aí agora, pensando em negócio de botox, que mais, né? Calma, gente, isso vai ficar para um outro dia, calma. Ou quem sabe hoje também. Isso daí é o que o pessoal mais gosta, né? O pessoal mais quer saber, Nossa, né? Nossa, mais, sim. Bacana. E doutora, a gente vai falar hoje sobre essa questão de câncer de pele. Existe, porque assim, eu já fiz aqui... Outubro rosa, é o setembro amarelo, janeiro branco. E para o câncer de pele, existe alguma campanha? Existe alguma coisa, não? Existe sim. Existe o dezembro laranja, né? O dezembro laranja. Sim, o dezembro laranja ele foi criado porque já está no início do verão, né? Então as pessoas estão começando a se organizar para ir para a praia, final de ano, né? Então, e a maior incidência de sol do ano. Então foi criado em 2016 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e é muito importante ter essa data para esse mês, né, de conscientização. Porque o câncer de pele, ele é o câncer mais prevalente e mais incidente do Brasil e do mundo, né? Uau! Então Sim. Hoje o câncer de pele é o câncer que mais atinge a população? Sim. Ele é o mais prevalente, o mais comum, principalmente no Brasil. A gente mora num país tropical, né? Mesmo no inverno, a gente vai pra praia, a gente tem a incidência do sol. Diferente de outros países, por exemplo, como o Canadá, países escandinavos, que às vezes eles passam 2, 3 meses sem ver o sol, né? Até mais tempo. O Brasil, a gente não tem isso. Então, mesmo no inverno, a gente tem dias de sol, né? Ensolarados. Sim. E o interessante do câncer de pele é que a gente tem um mês que é de conscientização, mas o trabalho e a proteção precisa ser mantida pelo ano inteiro. Quando se fala de proteção hoje, assim, por exemplo, falando de pele, eu sou bem leigo e eu sei que tem muitas pessoas também que, como eu, não tem muito conhecimento na área. Mas quando se fala hoje de câncer de pele, a principal proteção para a pele vai contra o sol. Hoje é o creme... Como é o nome? Falhou o nome aqui. Protetor solar. É o protetor solar? O protetor solar é essencial, né? Ele é muito importante porque ele faz uma barreira. Existem 2 tipos de protetores solares. Existe o protetor solar do tipo físico, que ele faz uma barreira na pele, ou seja, é como se aquele sol que estivesse incidindo, né, sobre aquele raio do sol que estivesse incidindo sobre a pele, ele forma uma película. Então ele repele aquela incidência, né, aquele raio do sol. E existe o filtro solar do tipo químico, que ele também forma uma barreira, mas diferente. Ele age neutralizando esse raio solar que vai incidir sobre a pele e não permite com que ele passe da epiderme, ou seja, da camada mais superficial, que é o que a gente consegue ver na nossa pele, né? Então, ele protege de uma forma diferente. Os 2 são complementares. Qual seria hoje, assim, por exemplo, o melhor protetor solar? Existe, assim... Para a pele, você é muito branquinho, porque o pessoal geralmente fala que é o fator 60, 70. Eu vi até outro dia na farmácia fator 80. Não sei se ele protege realmente tão bem assim, mas... Olha, todos protegem. Sempre recebo isso em consultório, né? As pessoas perguntam qual é o melhor protetor solar, porque eu quero me cuidar. O melhor protetor solar é aquele que você gosta e aquele que você consegue reaplicar.
Tá? Porque assim, existem muitas marcas hoje, marcas muito boas, não existem mais marcas de protetores solares ruins. Tá? Então, assim, existe uma cosmética diferente. Então, existem protetores solares que são anti-oleosidade, existem uns que vêm com ativos para tratar mancha, outros com ativos para minimizar rugas, outros para uma pele mais morena, com cor, sem cor. Existe uma infinidade. Você vai no a indústria dermatológica hoje é o que predomina. Você vai na farmácia, você fica até, para mim, né, assim, é um parque de diversões. Mas a pessoa que não conhece, às vezes fica até meio perdido, né? Do que escolher, qual protetor solar que vai ser bom para ela. É sempre bom você sempre consultar o seu médico dermatologista e ver qual é a indicação. Por quê? Vários motivos. Às vezes você vai na farmácia e você acaba comprando um protetor solar que às vezes não é adequado para o seu tom de pele, aí ele fica escuro ou muito claro. Ou às vezes ele fica muito oleoso ou muito seco. Então, quando você vai num profissional que estuda sobre isso e sabe as diferentes marcas e como ele se comporta, pode dar um direcionamento, né, nesse momento. Mas eu sempre falo, o protetor solar melhor é aquele que você gosta, aquele que você consegue usar e reaplicar. É que o brasileiro é o que gosta ou que cabe no bolso? Porque geralmente eu vejo as pessoas entrando na farmácia, eu já vi isso, acontece, né? A gente entra na farmácia e aí de repente você vê a pessoa, ela tá olhando e eu vejo dois fatores, né? As pessoas buscam lá pelo fator de proteção às vezes maior, né? 70, 60, enfim, dependendo da cor da pele. E aí a pessoa ficou meio que olhando o preço. Às vezes, você falou, não tem hoje mais protetor solar ruim. Tem que encontrar o mais adequado. Mas todos cumprem realmente essa função, tem essa proteção. Porque de repente tem alguém que está assistindo agora e fala, eu gosto do X, não importa o valor, eu vou lá e pago porque eu gosto desse produto. Agora tem outra pessoa talvez que não consiga. O importante é usar o protetor solar. Sim. O ideal, assim, o recomendado hoje pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é que o protetor solar tenha um FPS, né? Que é o que vem escrito lá, aquele númerozinho. Acima de 60 ou acima de 60. Mas a gente sabe que os protetores solares que vêm com uma tecnologia maior, enfim, com outros ativos, e que tem uma proteção solar de, por exemplo, 90, 99, aí tem PPD de 40 e poucos, de 50, cruzinha. Isso acaba encarecendo pela tecnologia que é usada no produto, né? Então, às vezes, não cabe no bolso do brasileiro aplicar a quantidade necessária, né? Que também é outro papo que a gente precisa ter. E tem que usar todo dia? Tem que usar todo dia, tem que usar a dia cada nublado. 3 horas. Tem que ter uma quantidade que é de pelo menos 3 gramas. Ou seja, se você vê que um protetor solar vem 30 gramas, ele precisa durar 10 dias. Tem gente que fica com protetor solar que dura 3 meses, né? E aí acaba que ele não surge todo aquele efeito. Então, assim, um protetor solar com FPS 30, ele vai durar em torno de, na exposição solar direta, 30 minutos em temperatura e ambiente ideal. Ou seja, se a pessoa usou a quantidade necessária e reaplicou, ela vai estar protegida por esse tempo. Uau. Então, 60 seria tipo 1 hora de exposição contínua. Mas eu acho que a maioria das pessoas não sabem usar, né? Não sabem usar. Então, assim, a gente indica a partir de 60, né? Assim, não colocar um protetor solar de 15, por exemplo, porque ele tem um tempo de duração muito curto e logo você precisa reaplicar. Então, às vezes, o caso de reaplicar é o problema. Porque muitas vezes o brasileiro consegue, pela manhã, né, já faz sua rotina matinal de cuidados, de higiene pessoal e já aplica o protetor solar. Mas reaplicar durante o dia, que às vezes também é o problema. Então, precisa ser na praia, que você entrou no mar, voltou, reaplica? O ideal, quando vai pra praia, é você aplicar o protetor solar antes de chegar na praia. Então, você aplicar ele em casa, né? De preferência sem roupa. Amor, você tava certa, hein? Eu brigando com você esse tempo todo, hein? Você tá sempre certa. Você tá sempre certa. Isso é um relacionamento que dá certo, né? Tá sempre certa.
Você tem que aplicar antes de ir pra praia. Porque aí você consegue, por exemplo, aplicar em áreas que às vezes é incômodo aplicar na praia, né? E o protetor solar, ele já vai agindo, ele já vai absorvendo, ele não... Por exemplo, o ideal é você passar e ficar, uns 5 minutinhos ali, sem roupa. Sem a roupa, sem colocar a camisa. Na hora que você coloca a roupa, ela ele pode transferir um pouco, então você perde um pouco, né? Aí tudo bem, chegou na praia, entrou no mar... Fala, não, mas eu comprei um protetor solar super potente que diz ser super, hiper resistente à água, porque vem escrito, né? Super resistente à água. Mesmo assim, ele tem uma resistência, não significa que ele é blindado à prova d'água. Isso não existe. Entrou na água, ou assim, tá muito sol, você passa passando a mão no rosto, né? No rosto, você tem que reaplicar, né? Você vai tirar aquela camada. Né? Legal. Então precisa... E dentro disso, assim, uma curiosidade minha agora, se você puder me responder. A pessoa que tem uma pele branquinha, a gente já sabe, né? Vai queimar. Betuma de protetor solar aí, fica igual surfista, fica branco. E a pessoa que tem a pele mais escura, também precisa, porque eu não sei se é mitos ou não. As pessoas, eu tenho a minha pele escura, aqui a minha pele é grossa, é escura, eu não preciso passar protetor. Isso é mito. Né? É mito, né? É mito. Existe, na verdade, uma resistência maior da pele escura. Porque a gente tem uma célula no nosso corpo que chama melanina. Essa melanina é o que dá o pigmento da nossa pele, né? Entre outras células, feomelanina, eumelanina, enfim. Mas a melanina, nem pessoas que têm a pele escura, elas têm mais melanina. Então, ela já tem uma proteção natural da pele, mas não é blindado. Então, a gente vê, sim, câncer de pele não melanoma e melanoma em pessoas com a pele escura. Então, precisa, sim, tratar. Né? Precisa cuidar. Agora, pessoas com pele clara nem se fala, né? Já fica um camarão. Então, isso daí é um dano celular. Porque, assim, existem... O raio do sol, apenas 5% do raio do sol é incidido sobre a Terra. Desses 5%, a gente tem os UVA, né? Que ele é constante o ano inteiro. Ou seja, no inverno... Tá? Ele é aging, né? De envelhecimento. Então, ele faz um fotoenvelhecimento e ele atinge a derme profunda e ele altera o seu DNA. Então, as células cancerígenas, elas passam por esse processo. O raio, ele incide, ele passa a epiderme e ele vai lá no DNA e ele altera a célula. Então, aquela célula ela começa a se multiplicar de uma forma desordenada e esse é o início do câncer de pele. E o protetor solar inibe isso? Isso. Essa exatamente. passagem? Isso. Uau! Não só o protetor solar, né? A gente tem outras formas também de se proteger do sol, como, por exemplo, existem hoje roupas UV. Eu já vi camisas, né? Camisa que as crianças proteção, utilizam muito, né? Com proteção UV. Com funciona. FPU, funciona. Para criança é até mais fácil, né? Porque a criança é aquela coisa. Ela fica na água, ela não gosta de passar. Ai, mãe, eu tenho que sair para passar protetor solar, né? Então, às vezes você passa o protetor solar antes de ir para a praia, né? Embaixo da camisa. E aí coloca a camisa de manga comprida. Isso daí ela já está protegida muito mais. Não precisa ficar reaplicando com tanta frequência. Mesmo assim, precisa reaplicar. Mas assim, você vai ter uma proteção a mais. Tudo que é físico, que está sob a pele, vai impedir um pouco que esses raios penetrem. Uau. Mas existem os raios UVB, que são os raios que queimam. Né? Então, por exemplo, você vê aquela pessoa que é branquinha, às vezes fica no sol... e fica vermelha. Fica vermelho, igual um camarão. Exato. É a incidência do raio UVB, porque ele está queimando, né? O B de burning, em inglês, significa queimar. E o A é de aging, então envelhecimento, fotodano, né? Fotodano na célula. O sol é um vilão para a pele? Olha, não. Porque a gente fala que o sol é fonte da vida, D, né? não é verdade? Vitamina D, é bom, é saudável. O problema o sol não é o vilão. Não. O vilão é nós não nos cuidarmos para tomar sol. Eu acho que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, é a quantidade, né? Então, se você fala, bom, o sol é um vilão? Depende. Se você tomar sol esturricado na praia, lá, tostando, sem protetor solar, entre as 10 e as 4 da tarde, esse sol ele é mais danoso para a pele do que o sol da manhã, por exemplo, das 8 até as 10, ou depois das 4 da tarde.
Então, o sol, Então, esse sol é mais bonzinho. Melhor horário para pegar sol, que o sol é camarada. A questão da vitamina D, tá? A gente precisa do sol para metabolizar a vitamina D. Então, o ideal é a gente tomar sol sem protetor solar por 10 a 15 minutos por dia. Sem protetor? Sem protetor, tá? Assim, eu nunca oriento meus pacientes a tomarem sol sem protetor solar no rosto. Porque a gente tem outras formas de se expor, por exemplo, os braços, as pernas. a perna, né? Tá. Até assim, às vezes o pé. Sem protetor solar, você vai absorver aquela necessidade de... E o corpo absorve? Absorve, sim. Uau. Sim. Nosso corpo é muito inteligente, né? É incrível. Impressionante, né? E quando se fala hoje de câncer de pele, ele é de origem genética ou ele realmente vem através do sol? Pode ter um câncer de pele de ordem genética? Não é genético, é assim... Genética é a palavra que eu estou usando, né? Leigo, né? Existem pessoas que podem ter predisposição a ter mais câncer do que outras. Então, por exemplo, uma pessoa de pele clara, olho claro e cabelo claro, né? Que a gente diz que é um fototipo 1, 2 e até 3, que tem menos melanina na pele. Essa pessoa tem mais predisposição a ter câncer de pele do que uma pessoa que tem fototipo 4, 5 ou 6, que são pessoas de pele mais morena. Acima dos 40 anos também, por quê? Essa carga de sol, ela não é uma coisa que, por exemplo, eu tava jogando beach vôlei, beach tênis. Mexeu comigo. Eu tava jogando beach tênis um dia, esqueci de passar e agora eu fiquei todo vermelho e agora eu tô todo descascando, então eu vou ter câncer de pele. Não. Pode ser, assim, adquirido desde a infância. Então, existem vários estudos que crianças que têm insolação ou queimadura de segundo grau, quando pequenos, eles têm mais predisposição a ter câncer de pele quando adultos ou quando mais idosos. Então, tem várias questões, né? E como que a gente identifica, assim, por exemplo, no primeiro olhar, para quem de repente agora fala assim, eu tenho tô com uma feridinha na pele, apareceu uma mancha, como que a gente assim acende o alerta e procura um médico dermatologista? Em que momento que a pessoa deve se preocupar? Eu acho que isso é a questão mais importante que a gente precisa passar aqui hoje, né? Isso é fundamental, né? Exato. O ideal, assim, todo mundo se preocupa, a maioria das pessoas se preocupa em fazer um check-up. Verdade. Então, uma vez por ano, eu quero fazer exames, quero ver se está tudo bem, as mulheres vão no ginecologista. Então, é ideal a gente passar num médico dermatologista uma vez por ano para fazer essa análise, tá? Existem algumas regras. Normalmente, o câncer de pele, ele identificado, se você fizer essa varredura, né, esse scanning corporal com o médico dermatologista, a gente consegue pegar a maioria dos cânceres de pele em estágio inicial. Isso visualmente? Visualmente. Clinicamente. Sim. Isso no consultório? No consultório, tá? Então, existem algumas regras que eu vou colocar aqui que se chamam-se ABCDE, que foi um mnemônico criado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para identificar algumas pintas ou algumas manchas que estão... que não tá legal, que precisa dar uma olhada, tá? Então, o A é de assimetria. Então, se você olha uma mancha, uma pintinha, que ela tá... Um lado dela é redondo e o outro tem uns entraves, assim... Isso daí é um sinal de alerta, tá? O B é a borda. Se a borda dela não é redonda e contínua, se ela é toda, enfim, irregular... Isso, também. O C é a cor. Então, se ela tiver 2, 3 ou 4 cores, mais de uma, então também já é de se preocupar, tá? O D é de diâmetro. Então, se ela tiver mais do que 0,6, também existem cânceres que são menores, claro, mas assim, como regra geral, né? A pessoa também às vezes não fica medindo muito certinho. E assim, a evolução, né? Se ela tá crescendo... Ela cresce. Se ela tá crescendo, se ela tá mudando de cor, se ela tá... ela era plana, agora ela tá elevada. Ela era pequena, agora ela tá aumentando. Ela não coçava, agora ela tá coçando. Então, se ela mudou a característica, também... Isso não tem nada a ver com aquela, tipo, uma que fica parecendo uma verruguinha, não é isso? Ela é lisa? Ou ela cria uma ferida? Ela pode ter os dois. Então, o melanoma, normalmente, ela é lisa.
tá? E é o que a gente mais se preocupa, porque existem 2 tipos de câncer, quer dizer, na verdade existem vários tipos de câncer de pele, mas a gente subdivide eles em melanoma e não melanoma. Todos podem ser letais, sim. O melanoma é o que a gente é o mais temido, porque ele aprofunda muito rápido na pele, né? Ou seja, ele passa para outros órgãos de uma forma mais rápida e mais agressiva. O câncer de pele, ele pode enraizar para um órgão? Pode. É isso que causa os óbitos, né? E a metástase, a letalidade do câncer de pele. Eu não sabia. Sim. Uau! Então, existem cânceres de pele... Qual a letalidade hoje de um câncer de pele? Olha, um câncer de pele... 90% dos cânceres de pele identificados em consultório, nas campanhas, né, como por exemplo o Dezembro Laranja, são cânceres de pele não melanoma, tá? São cânceres que eles são de uma evolução mais lenta, então eles não são tão agressivos, tá? Eles não penetram tão rápido em outros órgãos, ou seja, dá tempo da gente identificar, fazer o tratamento. Agora, o tratamento é padrão? Quimioterapia? Existe o tratamento, né? Que normalmente o tratamento desses cânceres de pele é cirúrgico. Tá. Identificou o câncer de pele, a gente faz o desenho dele, retira com uma certa margem, né? Tanto dos lados quanto na profundidade, e pronto. E depois acompanha esse paciente por uns 2, 3 anos para ver se realmente não voltou. O que muitas vezes acontece é um paciente que tem um câncer de pele, daqui a um ano ele tem outro, em outro lugar. É uma predisposição genética. Né? Hereditária. Ou se alguém na sua família também já teve câncer de pele, precisa realmente ficar mais ligado, assim. Então, quer dizer assim, na verdade o câncer de pele não é simplesmente uma ferida na pele que você vai extirpar ela cirurgicamente. Ela, se você não cuidar, ou seja, quem tem um câncer de pele ou alguma coisa na pele, não se preocupa em procurar um médico dermatologista. Ele pode, então, criar ter outros raízes e afetar um órgão. Normalmente assim, o câncer de pele, quando ele é identificado, a gente consegue tirar ele inteiro, né? Se for o não melanoma. Qual que é a diferença do não melanoma? Isso, o não melanoma é assim, existem cânceres de pele basocelular e o espinocelular, que é de células escamosas, tá? Esses são os principais, que é a grande maioria dos cânceres de pele, 90%. Esses são os mais bonzinhos, assim, digamos. Porque como eles são de crescimento mais lento, a gente consegue retirar eles e eles não crescem. Vou fazer uma analogia aqui, né? Imagina que o câncer de pele melanoma, ele tá aqui e ele já entra na pele de uma forma bem profunda. Então, ele atinge um outro órgão. Esses outros não melanomas, eles estão na pele e eles crescem lateral. Ou eles crescem também para baixo, mas de uma velocidade muito mais lenta. De forma que a gente consegue, fazendo a margem cirúrgica, retirar todas essas células que estão se desenvolvendo de uma forma desordenada e resolver o problema. Então, é muito resolutiva. A cirurgia dermatológica, ela salva vidas. Uau! Muitas, né? Porque é um procedimento relativamente não complicado. A pessoa pode fazer com uma anestesia local e retirar todas essas células que estão se desenvolvendo de uma forma não adequada aí. Agora, o câncer de pele melanoma é o que a gente se preocupa mais. Por isso que tem a campanha do Dezembro Laranja. Porque o câncer de pele melanoma, ele é muito pequenininho às vezes e o estrago que ele faz no corpo é muito grande. Aí, nesses casos de melanoma, a gente entra com alguns outros tratamentos que podem ser imunossupressores. Existem hoje, a medicina está muito avançada, existem terapia-alvo, existem alguns quimioterápicos que são menos agressivos, assim, digamos, né, comparado com outros quimioterápicos de outras doenças, como, por exemplo, o câncer de mama. Então, a medicina está muito desenvolvida. A questão é fazer o exame periódico para que a gente consiga pegar essas células de uma forma bem inicial. Hoje você, assim, como médica dermatologista, doutora, você percebe uma ausência das pessoas no consultório de forma rotineira, uma vez por ano, a cada 6 meses? Porque assim, eu vejo sempre que as pessoas, quando falam de médico,
dermatologista vai mais para a questão estética, né? Eles adoram a questão estética. E eu sempre aproveito e falo, vamos dar uma olhadinha isso nessa... Isso é importante, né? Porque essa mancha que dá na pele de sol, eu fiquei tanto sol que eu tomo, fiquei com melasma, né? Que fala? Às vezes ou uma mancha pós-inflamatória. Às vezes as pessoas falam, eu preciso lá porque eu quero ver essa mancha. Tô com uma ruguinha, tô com isso. E a gente percebe que a questão, principalmente entre as mulheres, né? Não sei, os homens... as mulheres têm essa preocupação estética. Nossa, tal. Isso é muito legal, porque eu pego muitas vezes as pessoas que vão para lá, né, pro meu consultório com uma questão estética, e eu já aproveito e falo, vamos dar uma olhada nessas costas, porque as costas, né, o dorso da perna aqui atrás da coxa, às vezes a pessoa não consegue enxergar. Embaixo do pé, né? Já peguei casos de melanoma na sola do pé. Sim. Nas unhas existe também. No olho. Então, assim, a gente já aproveita e dá uma olhada no geral, né? Faz o check-up. E eu sempre uso o dermatoscópio, que é um aparelho. Até trouxe ele aí depois, se você quiser. Vou mostrar pro pessoal aí. E eu pego esse aparelho e coloco lá. E, assim, é uma lente que aumenta se quiser, 10 vezes. Eu vou fazer o exame aqui. Já vou aproveitar essa consulta para fazer o exame aqui hoje. E aí a gente olha ali. Uma consulta hoje. A gente olha ali e já dá pra ver, assim. É mais a olho nu mesmo. Tem que ser um olho mais treinado, né? Mas é tranquilo de identificar. E assim, hoje o maior índice de câncer, quando se diz câncer de pele, a incidência é em homem ou mulher? Tem esses dados? Tem os dois. Os dois? Uhum. Eu peguei aqui os dados do INCA, do Instituto do Câncer do Governo Federal, e os casos são muito similares. Então, um caso de não melanoma são 116 casos para cada 100 mil habitantes homens e 121 casos para cada 100 mil habitantes mulheres. Então, tá ali. Tá ali, né? 116, 121. De melanoma, também a mesma coisa. 6,73 casos a cada 100 mil habitantes homens e 6,43 casos a cada 100 mil habitantes mulheres. Então, não escolhe. Não tem. É homem e mulher. Assim, o que a gente não vê muito é na população mais jovem, né? Então, assim, adolescentes, crianças, isso não. Mas eu percebo assim, doutora, por exemplo, você falou dos jovens, essa molecada, eles não passam protetor. Às vezes ficam no sol, jogando bola, tênis, beach tênis, o dia inteiro. Uhum, e, quer dizer, só que uma hora a conta chega? Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Acima dos 40, com 60... Se a pessoa já tem alguém na família que já teve câncer... precisa, assim, ter... Eu acho que é mais uma questão de educação, né? Porque, assim, a gente é ensinado na escolinha, quando a gente vai lá no no primário, que a gente precisa lavar a mão, né? Depois de ir no banheiro, ou que antes de comer, ou que, enfim, de manhã tem que escovar o dente. Então, eu acho que é uma questão de educação mesmo social, assim, cultural, né? Cultural, exatamente. De, olha, você escova o dente todo dia, né? Espero que sim, tome banho. Então, vamos passar também um protetor solar, porque, né, não custa nada. Eu vejo em casa, assim, eu vou dar o meu exemplo. Os meus dois filhos jogam tênis. A minha menina e meu menino. E aí, quando minha esposa compra um tubo, deixa em cada mochila. Aí fala, já passaram o protetor? Mas a gente vai passar quando chegar lá. Passa agora. É uma guerra, né? E ela fica, passa agora. Não, quando chega lá. Porque a gente sabe que quando chega lá não vão passar. Não vai passar. Aí depois, às vezes, não passam. Aí quando chegam lá, eu vou buscar. E aí, passaram o protetor? Não, porque a gente chegou ou seja, não passam. Criança então, é difícil eles não mesmo. se cuidam, né? Criança é difícil mesmo. E eu vejo tem também... que ficar em cima, né? Enquanto puder. Depois que fica... Mas eu acho assim, se você falar pra uma criança 10 mil vezes, né? Até ela fazer, sei lá, 16, seus 15, 16 anos, já tá mais independente, eu acho que uma hora entra na cabeça, né? Tomara, né? Eu sei que... e esse que é pílula agora, doutora? Eu sei que eu tenho uma filha de 19 anos. E assim, eu falei pra ela a vida inteira, né? Hoje em dia, ela fala pras amigas dela que tem que usar protetor. Então, assim... Bom, né? Aprendeu. Tá indo no caminho certo, tá? Os meus tem jeito, então. Dá tempo. Doutor, e essa pílula agora? Sim. Aquele filtro solar oral, né? E aí?
Então, o filtro solar oral, ele é um adjuvante, ou seja, ele vai ajudar quem já está fazendo um tratamento, né, assim, ou, por exemplo, sei lá, usando ácido, fazendo um tratamento para mancha, ruga, essas coisas. Mas ele não substitui o filtro solar. Não substitui. Não cai nessa de só... Não, isso é cilada, isso é mito. Isso é mito. Não existe nada que substitua a fotoproteção solar, seja por protetor ou roupa, ou... Hoje tem até sombrinha, né, com protetor solar, boné, tem muita coisa. Nada disso. Então vou fazer outra pergunta. As perguntas que todo mundo gostaria de fazer para dermatologista, eu vou fazer hoje. Aproveita. Vamos lá. Bronzeador. Bronzeador? Vilão ou... Porque eu vejo que tem gente que... Depende, você vai passar por bronzeador e vai pro sol? Mas tem gente que então passa... Então é vilão. Então, porque tem gente que passa aquele óleo... Como é que era o nome? De urucum. Óleo de urucum. Ai, meu Deus. Não, tinha um outro, amor. Como é que era? Tem gente que passa até Coca-Cola, gente. Não, tem um nome lá que era... Tem gente que passa até Coca-Cola. Sol de verão, meu sol Deus. não sei o que lá. E... não, isso aí não é da minha época, eu sou mais novo. Passa aquele produto, aquele óleo, sim, e vai pro sol e fica igual um jacaré esturricando. Nossa. Para pegar uma cor, para voltar para São Paulo, vocês que são de São Paulo, que eu tenho uma audiência grande em São Paulo, vocês vêm para cá, vocês sabem que eu tô falando a verdade, para voltar para São Paulo, para entrar no escritório na Faria Lima e dizer, olha, estou com marquinha de biquíni e fui pra praia. E aí? Olha, isso daí é horrível, né, pra pele, nem... É como se você estivesse realmente fritando a sua pele, né? Você tá fritando a sua pele, né? Não existe nada, assim, ó, vamos tentar resumir. Não existe absolutamente nada que você passando na sua pele e você danificando ela seja bom. Agora, por exemplo, sabe o que eu acho que é legal? O pessoal quer ficar com marquinha de biquíni, né? Que eu até acho legal, acho bonito mesmo. Então, faz aquele bronzeamento a jato, por exemplo. No spray? É um spray, é uma maquiagem, dura 10 a 15 dias, fica na pele, você faz a marquinha do tamanho que você quiser. Não faz mal. Não faz mal, porque ele vai sair e você não precisa ficar se expondo. Existem hoje também cremes, por exemplo, bronzeadores, que você passa no corpo e fica com aquela cor. E se você desejar uma cor mais forte, você compra um tom mais forte ou passa mais vezes. E aí você fica com aquela cor do verão e você não necessariamente precisa estar lá estragando seu DNA. Hoje a indústria dermatológica, ela tem todo tipo de produto para quem quer uma cor e tal. Porque eu acho que é importante a gente falar, porque parece até brincadeira, né? Mas as pessoas fazem isso com a pele e às vezes não têm o conhecimento pelo desejo de ficar... Porque realmente uma pessoa quando ela tá bronzeada, né? A pele fica com um aspecto até legal, fica bacana, fica bonito. Sim. Só que tem que ver o preço que tá pagando por isso, né? Sim. Porque assim, também o sol causa envelhecimento. Sim, e o envelhecimento, né? Ele é... Assim, a pele do verão, né? Aquela pele bronzeada, com aquela cor de verão... Com certeza ela vai sair, ela não vai durar por muito tempo, né? A pele demora em torno de 20 a 40 dias para se regenerar. Então, depois de 40 dias, já tá mais desbotado, já perdeu aquela cor. Agora, o envelhecimento da pele, ele é irreversível. Então, muitas pessoas me procuram, né? Falam, eu nunca fiz nada na minha pele, tomei muito sol a vida inteira. Dá pra fazer alguma coisa pra reverter? É irreversível. É irrevertível. Quer dizer, a gente faz aqueles ácidos, né? Dá pra fazer. Dá pra tirar as manchas, mas assim... Já estamos entrando. Sempre chegando aqui nesse ponto, né? Sempre... Dá pra fazer bioestimulador de colágeno, preenchimento, usar ácidos pra tirar as manchas, né? Só que assim, você vai tentar reverter, você vai ter que pagar o custo de você ter que fazer muita coisa para reverter, muito procedimento para reverter esse dano que foi feito ao longo de muitos anos. O ideal, assim, hoje, o sol no rosto, ele é benéfico ou ele acaba sendo um vilão? Depende, usou protetor solar. Se betumar. Porque a gente às vezes... Eu tô na praia. Eu jogo muito beach tennis, a gente joga na praia. E às vezes depois que você joga, você vai dar um mergulho. Você tá betumado de protetor, mas você vai... Naturalmente, você já passa a mão no olho, você já tirou. E se você tá de boné, tudo bem, protege um pouco. Sim. Mas do contrário,
até se secar. Geralmente a gente acaba não se secando e passando de novo. Sim. Prejudica. Prejudica um pouco a absorção, né? Porque quando você tá molhado, aquilo vai escorrer, não vai fixar muito bem. Então, o ideal é dar uma batidinha, assim, tirar um pouco o suor ou aquela água e aí passar o protetor. Mas, assim, ainda se você não quiser se secar, é melhor passar molhado mesmo. Mas passar. Passar. Tá. Tipo, passa de qualquer jeito, mas passa. É ideal. Melhor, né? Não Ou então usar boné mesmo, usar alguma... A proteção, ela é fundamental, né? E quem não usa nunca, doutora, mas toma sol. Porque eu vejo assim, vou dar um exemplo do caiçara, vai. Você vê a pele, o caiçara antigo, aquela pessoa que... Você consegue ver na pele, a pele fica mais áspera. Fica ressecada. Fica mais ressecada, fica com umas rugas mais profundas. É uma pele diferenciada. Que a gente fala, castigada. Você é polida, mas eu vou falar que a pele fica castigada. Fica castigada. Então dá pra ver claramente. Inclusive tem vários estudos aí, mais famosos, assim, de 2 irmãs gêmeas, né? E uma delas sempre usou protetor solar e morava, parece que num lugar mais frio, então tinha menos incidência do sol. E a outra não usava protetor solar, não usava nenhum tipo de cuidados com a pele e era caminhoneira e se expunha muito, morava num lugar mais quente. As duas tinham a mesma idade, gêmeas, ou seja, a mesma genética, e uma parecia muito mais velha. Pela questão da aparência da pele mesmo. É porque a gente está falando um pouquinho de aparência, tudo, mas assim, sempre visando essa questão, eu acho assim, importante fundamentar isso, da saúde, né? Porque quando se fala de câncer, o câncer não é brincadeira, né, doutora? Quando fala uma pessoa está com câncer, assim, essa palavra, ela já tem uma conotação que assusta, né? E hoje a gente vê no Brasil, infelizmente, por exemplo, quem tem condições hoje de passar no médico dermatologista, quem tem um convênio médico, ou quem tem condições de passar no particular, mas não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Não é a realidade. Eu sei que muitos brasileiros, às vezes, não tem nem isso como um pensamento, porque às vezes só procura um hospital, não é nem para fazer check-up, né? Quando tem algum problema para resolver. No UPA, quando está com algum problema de saúde, vai lá, é atendido de forma relâmpago, é um medicamento e não tem acesso. Então, eu acho que esse bate-papo de hoje é importante para as pessoas entenderem isso, né? Sim. Que assim, a questão da prevenção, a questão desse cuidado, né? Sim, é importantíssimo. Isso daqui, assim, eu acho que a internet democratizou muito, né, a informação. Verdade. E a gente consegue levar essa informação de qualidade para o Brasil inteiro. Então, isso aqui é incrível. Isso daqui, eu sou muito honrada, muito grata de poder estar aqui e passar essas informações. Porque, realmente, uma doença que você para pensar, tudo bem, quando a pessoa fala câncer, todo mundo já fica com medo, né? Nossa, câncer. Agora, se você para pensar que câncer de pele é o câncer mais comum do Brasil e do mundo... Hoje o maior índice de câncer é o de pele? É o de pele. Porque a pele é um órgão. Exato, a pele é o maior órgão, né? E até depois a gente pode conversar sobre as doenças estigmatizantes da pele, porque se você tem uma coisa na pele e alguém vê, a pessoa fica assim, né? Nossa, o que você tem aí? Né? Então, fica olhando, né? Aquela coisa, tipo... o câncer de pele, por exemplo, não melanoma, que ele costuma ser... bem vermelho, ulcerado, ele costuma ser mais feio, digamos assim, que o melanoma. E aí talvez por isso a pessoa procure. Exato, talvez por isso a pessoa procure, né? Então, e quando se fala de pele, tem uma doença. Por isso que a gente consegue, às vezes, também tratar o não melanoma, às vezes, mais rápido. Além dele ter esse crescimento mais lento, porque a pessoa ele é mais feio, então a pessoa já vai logo. Mas, às vezes, melanoma, ele é uma pintinha tão pequenininha... Uma verruguinha, que a pessoa não vê, né? Então, acaba que fala, não, isso daí não tem problema, deixa quieto. É necessário se preocupar quando surge uma... De repente você sempre olhou no seu braço ou nas suas costas, tal, nunca viu nada. De repente surgiu ali... Isso, esse que é o problema. Tem que se preocupar. Aí sim, aí você tem... Se era uma... Por exemplo, se é uma pinta que você sempre teve, a vida inteira, você tá ali olhando pra ela estacionada. Tá estacionada? Não, tudo bem. Vai uma vez por ano, vai checar, depois vai acompanhar, né? Se ela cresceu, se ela não cresceu. Agora, aquela pinta que nunca esteve ali e de repente ela apareceu, aí...
É para se preocupar. Tem que se preocupar. Principalmente se ela tiver 2 cores, né? Se ela tiver uma borda irregular, ou se ela tá crescendo, digamos, ela apareceu, e aí eu reparei que, sei lá, olhei no espelho assim e eu vi que ela tava lá. Aí depois no outro mês, alguém já notou e falou assim: isso daqui é o quê? Né? Aí você já se preocupa. Então, acende o alerta e procura um especialista. E tem uma outra questão de pele que... Amor, como que é o nome daquele... que sai até um pozinho branco das pessoas, assim, que fica... Psoríase. Isso sim. não tem nada a ver com câncer. Não. Inclusive... Mas tem a ver com sol ou não? Não tem a ver com sol. A psoríase é uma doença provocada por estresse, é uma doença autoimune, pode ser também provocada por agentes externos, assim, mais menos comuns, né? Mais ou menos é de estresse mesmo. Tá. E é uma doença muito estigmatizante, que as pessoas olham e falam, nossa, será que isso pega? Então, assim, as pessoas são muito discriminadas e um preconceito muito grande. Então, eu acho que isso é um tema que a gente poderia abordar numa próxima vez, porque tem também o dia da psoríase, né? Assim como tem do vitiligo, assim como tem da dermatite atópica. Porque a pele, ela é alvo de diversos tipos de doenças, né? Sim. Desde uma simples micose, falo simples, né? Mas desde uma micose que é uma coisa tratável, né? De forma mais simples, entre outras tantas doenças que acometem a pele, né? Olha, eu diria que a dermatologia é encantadora, porque existe zilhões de diagnósticos. E o dermatologista... É muita doença que a gente tem que estudar e é uma parecida com a outra. E o dermatologista, ele tem que, por exemplo... se especializar por exemplo, câncer de pele, não. Ele tem que conhecer, dominar vários aspectos, porque chega no consultório ali várias coisas. Sim. Quando a gente faz medicina, né? Eu faço uma cadeira básica de medicina de 6 anos e depois a gente vai se especializar em dermatologia. E existem, dentro da dermatologia, existem subespecializações. Então, existe a subespecialização de doenças bolhosas, existe de doenças autoimunes, existe uma só de psoríase. Então, existe a dermatologia oncológica, a dermatologia pediátrica. Então, assim, existem as subespecializações, né? No momento, eu estou me especializando em cirurgia dermatológica oncológica. Vai trabalhar nessa área também? Sim, que é o que eu gosto, né? Minha tem, paixão. Doutora? Não sei, mas vai ter, vai ter, opa, olha aí. Já fiquem com... Porque é importante a gente ter esses profissionais na cidade, né? Você atende onde aqui, doutora? Eu atendo agora na Praia do Sonho. Tá. Num lugar lindo, que tem uma vista maravilhosa ali na Avenida Presidente Kennedy, número 125, né? Tá. Andar superior. Atende tem uma vista maravilhosa. Particular, convênio? Atendo particular atualmente. Tá. Pretendo mudar isso um pouco, né, nos próximos meses aí, fazer algumas parcerias com convênios para poder abranger mais a população, mas no momento ainda é só particular. Tem um número de telefone? Tem, depois eu passo. Você passa, a gente vai colocar aí, né? Sim. Porque é importante, né, para as pessoas que estão assistindo, de repente alguém fala, não, quero saber, quero conhecer, e gente, se cuidar, né? E tem meu Instagram também, que podem olhar, né? Na verdade, assim, o Instagram também é uma forma de democratizar um pouco a informação, sim. Mas acaba que as pessoas se interessam, acho que menos por doença e mais pela parte estética. Você acha que hoje... Eu falo um pouco dos dois ali. Quando uma criança vai numa doceria, ele fica olhando... Pudim, acho que a criançada não olha mais, né? Qual que é o doce hoje da moda, bem? Eu gosto da Banoffee. O que a criançada gosta? De tudo que é doce, né? A criança no parquinho. Aquelas coisas coloridas, né? Quando a mulher vai na dermatologista, o parquinho dela não é querer examinar a pele pra saber ela não se quer saber. É tipo assim... ela quer saber... Ela quer saber tem até gente que fala, mas eu preciso mesmo tirar minha blusa. Tipo, eu só quero que trate isso daqui, ó. Ela quer saber mais de como ficar com a pele lisinha, como não ter rugas. Como tirar o pé de galinha. É isso. É pé de galinha que fala, não? É isso. É o pé de galinha. Pé de galinha, marionete, ruga Mas do você faz tudo isso lá? Faço tudo isso. Faz tudo isso. Faço tudo isso. Você é responsável por esticar todo mundo aí na cidade. Não, gente, bom. Botox é o carro-chefe, né? Eu acho que... Gente... Botox é vida. Quem nunca fez, faça, recomendo. Tá vendo, amor? Você falou pra eu fazer? Aí, tá vendo? Eu não preciso. Olha que pele esticada, ó. Mas eu preciso.
Ah, você precisa, então você vai lá e faça. Diz que de graça tem injeção na testa, não mais, né? Não, agora injeção na testa custa caro. Agora custa caro, né? Não tem mais negócio de graça ter injeção na testa, né? Eu não sei quanto tempo nós estamos aí. 50 minutos. Só? Foi rapidinho. Doutora, o que mais que a gente pode falar? Ai, meu Deus, tem tanta coisa. Fala! Estou aqui para te ouvir. É que você acha que é importante, de repente, assim, relevante para as pessoas entenderem com o cuidado que tem que ter com a pele, porque a pele é um órgão, né? É assim, alimentação. Eu acho que existem vários fatores que são importantes, né, para esse cuidado com... Quando você começa a entrar na parte de alimentação, de estilo de vida, de, sei lá, sono, né? Eu acho que isso é um cuidado geral. E eu vou te confessar uma coisa. As pessoas não gostam de ouvir isso. É, né? Não. É porque todo mundo quer... Falar, não, eu quero uma pílula mágica e tá bom. Já me passa essa filtro solar oral que eu já vou tomar. As pessoas querem a facilidade. É. E aí a gente, né, precisa orientar, né, sobre todo o resto. Porque assim, a alimentação é muito importante? É muito importante. Porque assim, a pele é o maior órgão, é o que você vê. Então, se você, às vezes, tem uma alimentação... ou muito deficitária na questão de nutrientes, ou às vezes até deficitária na questão de nutrientes, mas em excesso, por exemplo, muita gordura, né? E não ter as vitaminas necessárias, ou seja, frutas, verduras, aí quantidade, né? Quantidade. Fala, não, mas eu como uma banana por semana. Mas não é a quantidade que você precisa. Você precisa de pelo menos 3 porções de frutas por dia. Legumes e verduras variados, principalmente verde escuro, que é ótimo para a pele. Se você quer ter um bronzeamento legal, eu acho que precisa fazer a questão utilizar os beta-carotenos a seu favor, né? Então beterraba, cenoura, abóbora, as coisas laranjas, né? Então, assim, existe, assim, eu particularmente não tenho o estudo da questão de nutrientes, assim, né? Acho que isso eu deixo mais para os profissionais nutricionistas que estudam só isso. Mas a gente vê, sim, que uma pessoa que, por exemplo, não dorme direito, não faz exercício físico e não tem uma alimentação legal, ela vai ter realmente problemas de pele. E é assim que acontece. Ela vai ter problemas não só na pele, no corpo inteiro. Só que a pele a gente vê. Né? Então, o corpo fala, né? E a pele mostra. Se né? tá acendendo na pele, imagina... Internamente. A gente não vê. Né? Então, verdade... assim, o dano, a oxidação, o dano, né, que a gente fala, tomar sol é um oxidante? Assim como tantas outras coisas, né, que a gente faz no nosso corpo. Então, é importante falar disso, com certeza. Acho tem hoje medicamentos, tópico pra gente falar medicamentos, hoje, por exemplo, para... Eu não como fruta, mas tem essa vitamina, tem essa cápsula. Hoje eu vejo que as pessoas estão muito nisso, né? Então, mas aí que tá. É a questão da vida moderna, né? A gente sempre tenta o mais fácil, aquela pílula mágica. Existe uma pessoa que fala, eu não consigo comer porque, sei lá, me dá asco de comer alguma coisa. Eu acho que a gente precisa ser adulto e entender que nem tudo que a gente faz, a gente precisa gostar. Exato. Às vezes a gente precisa fazer porque precisa fazer. Olha, isso é importante, hein? Para você que está aí assistindo... e que fica só reclamando, isso é fato. Tem coisas que não são boas, não são saborosas, mas vão te fazer bem, né? E é importante. Eu acho assim, às vezes a gente tenta essa modernidade, né? De, eu vou tomar uma pílula, eu vou comer alguma coisa industrializada, né? Que tá mais... Eu acho que a gente precisa saber dosar? Eu acho que se conhecer mesmo e saber que nem tudo que a gente faz a gente vai gostar e nem tudo que a gente gosta é conveniente. Então, ter essa educação de que o alimento, ele é a biodisponibilidade do alimento, ou seja, aquele nutriente que está dentro do alimento cru, ele nunca vai ser igual a uma pílula. Nunca. Uau. Impossível. Uau. Não tem a mesma biodisponibilidade, né? Então, além do que, se você parar para pensar, quanto custa você fazer uma feira? É muito barato, né? Muito barato. Agora, quanto custa você ir num médico endócrino, dermato, médico do esporte ou isso, para te dar um monte de suplementos que, na verdade, não são suplementos, eles estão substituindo. Substituindo algo que você está negando, né? Que você não está consumindo. Eu acredito assim, na suplementação, ou seja, você já tem uma dieta
adequada, balanceada, né? Você já tem uma vida que você consegue dormir, fazer exercício físico, se cuidar. Você já faz o que precisa ser feito. Você é uma pessoa consciente. Tá, então agora eu vou fazer o plus para melhorar ainda mais o que eu já faço. Perfeito. Aí é perfeito. Agora, achar mais, que a né? gente vai substituir, falar, eu não vou comer verde porque eu não gosto. Eu acho que a gente precisa falar para esse adulto, vamos crescer? Não, mas é importante falar isso, né? É importante você falar isso porque, infelizmente, as pessoas pensam assim, né, doutora? As pessoas pensam... É o mais fácil, né? A gente é ser humano, todo mundo é igual. A gente todo mundo vive quer o mais hoje, fácil. A gente vive hoje numa sociedade muito prática, muito descartável, muito rápida. As pessoas querem tudo do seu jeito, no seu tempo, né? Eu acredito que você deva passar por isso. Não, eu quero levar logo uma picada aqui, eu quero sair daqui linda, maravilhosa, Sim. ou homem lindo, maravilhoso. Todo mundo quer tudo muito rápido. Só que não percebe que isso realmente pode ser uma coisa, a aparência bacana e tal, mas por dentro a pessoa está se deteriorando, está envelhecendo muito mais rápido do que poderia ter. Sim. Uma qualidade de vida, né? Sim. E você sabia que a pele, a gente vê ela por fora, né? Mas toda a nossa mucosa por dentro, ou seja, boca, laringe, faringe, esôfago, intestino, tem células bem similares às nossas células da pele. É mesmo? Então, assim, a nossa pele, ela é revestida por fora e por dentro. Então, a cápsula dos nossos órgãos também tem células da pele. Então, a pele é o maior órgão por fora e por dentro também. Não é a mesma coisa, né? Claro que existem diferenças, né? Claro, queratina, enfim. Mas... Olha só. Então, a alimentação... Eu acho assim, a alimentação já é o remédio, né? Alimentação, acho que é tudo. Educação. E é o mais difícil de fazer, realmente. Educação não é alimentar, né? Eu sei que às vezes a gente tem muitos vilões aí, a pizza exagerada ou a facilidade, a facilidade, né? do fast Sim. food, a facilidade, a alimentação rápida, e a gente acaba, Eu lembro do meu filho mais velho, quando ele entrou para a faculdade, foi morar sozinho. Sim, ele cozinhava, a mãe ensinou ele a fazer em casa, fazia tudo, né? Ele cozinhava em casa, fazia tudo. Ele foi morar fora porque não tinha a faculdade que ele queria fazer aqui. Ele foi para fora. E aí, assim, tá na faculdade, você não vai querer cozinhar. Às vezes cozinhava, de repente começa a comer fora. Tem alguma coisa e pronta. Acabou comendo muita coisa pronta, muita coisa, né, fast food. E a gente percebe que os jovens hoje também vão nessa linha. Muitos casais jovens, né, que às vezes preferem a coisa mais rápida, um fast food, a comida congelada, e parece que está se perdendo aquela comidinha de vó, né, aquela comidinha gostosa, caseira, aquela comida saudável. É que dá mais trabalho, na verdade, precisa se organizar, né, para fazer isso. Então precisa ter uma organização. Ninguém quer fazer a marmitinha, né? Imagina, você chega com fome. Pior coisa é fazer supermercado com fome, né? Você chega lá, você compra só as coisas prontas e mais fáceis e mais brilhosas, né? Nossa, é incrível. Quando eu fui viajar para os Estados Unidos, eu morei lá um tempo e eu entrava assim naqueles supermercados, é bem diferente daqui, né? É tudo assim, Walmart. Nossa, é tudo muito brilhoso, é tudo, acho que parece que tudo que menos presta é o que mais chama a nossa atenção, né? Mas isso é um truque também da indústria, lógico. né? Claro. O que a gente precisa é ter, acho que acima de tudo é a consciência, né? Eu acho que o que a gente falou hoje aqui, basicamente o que era a nossa proposta, né, desse cuidado, porque a gente está no verão, gente. Verão, sol, a gente tem que aproveitar, a gente mora numa cidade de praia, né? Quem mora em São Paulo acaba aproveitando os parques, né? O Ibirapuera, outros parques, outros estados, falando de São Paulo, mas outros estados que acompanham a gente. Eu sei que cada pessoa também tem o seu tempinho de cuidado com a saúde, mas assim, se preocupe, porque existem coisas que a gente vai banalizando, acha que não é nada, aparece no corpo, acha que é... E eu acho que o brasileiro tem um mal, doutora, não sei se você pode falar sobre isso, o que você pensa disso, essa receita do amigo, né? Ah, não, passa uma pomada aí. Ah, passa isso aí que eu passei e deu certo. Ah, não, você tá com isso daí. Hoje eu vejo muito isso. A pessoa vai pra internet, aparece um negócio, ela já tem Dr. aplicativo. Google. Mas tem aplicativo agora que você clica aqui, põe... mesmo. Já viu isso? Já vi. E as pessoas estão cada vez assim... elas estão tentando resolver os seus problemas ou minimizar de uma forma que, assim, não buscar uma ajuda profissional. Acho que isso é muito ruim, né? Nossa, isso é péssimo. Por quê?
Para quem já é especialista, fechar um diagnóstico, às vezes, nem sempre Não é fácil, né? tão simples, né? Porque as doenças, elas são muito parecidas umas com as outras. A gente precisa fazer alguns exames de sangue ou até de biópsia de pele, né? Que é aquele que tira um pedacinho da pele para olhar num microscópio. Tá. Então, porque elas são muito parecidas umas com as outras. Aí, às vezes, a pessoa tem um problema na pele e ela fala, eu vou comprar uma pomada ali, ou vou usar o do vizinho, ou meu amigo indicou. Sempre alguém, né? Sempre tem alguém que, usa tal coisa que é bom. E aí, o que acontece? Quando ela chega no consultório, aquela doença inicial, ela já não tá igual, ela tá diferente. Porque usou... Ela sofreu uma mutação? Não, porque ela, por exemplo, digamos, ela usou um corticoide. E aí ela tá mais branda, né? Então, ela tá mais branda, mas não é o tratamento adequado. Ou, às vezes, usou um remédio antifúngico e tá diferente. Então, ela acaba mudando o jeito da lesão e fica mais difícil fazer o diagnóstico. Então, muitas vezes a gente precisa suspender tudo. Para tudo, deixa voltar ao normal. Você vai ficar 2 semanas, no mínimo, sem nada, e volta aqui para eu poder analisar sem nada. E aí a gente consegue dar uma olhada, assim, melhor, né? De chegar num diagnóstico. E muitas vezes também, para fazer a biópsia, a gente precisa suspender os medicamentos que a pessoa já está usando, porque não foi prescrito por médico ou por algum especialista, né? Às vezes até por um médico, mas às vezes não era o adequado. Não surtiu efeito. A gente precisa, às vezes, suspender aquele medicamento e aí começar do zero, fazer uma biópsia sem aquele medicamento. Então, é sempre bom, quando possível, né? Procurar ajuda de um médico mesmo. Especialista. Se for especialista, melhor dos mundos. Mas a gente sabe que no SUS hoje a gente não tem especialista para todo mundo, né? Infelizmente. Então, assim, eu acho legal a gente recorrer a informações de qualidade, né? Tem muitas informações na internet que também não são de qualidade, que a gente não pode, né, levar tão a ferro e a fogo. Existem muitos mitos, então toma cuidado com os conteúdos que se consome, né? Doutor, que assim, por exemplo, eu vejo pessoas, né? Vou entrar numa área aqui, se você puder me esclarecer. Eu vejo pessoas falando assim, a pessoa estava com câncer, seja ele qual for. E aí, não, você não precisa fazer a quimioterapia, não precisa fazer nada disso. Existe um tratamento à base de erva, porque tem... Que a gente sabe, pelo menos eu penso, que ele não é comprovado cientificamente que aquilo tenha resultado, né? E aí, para a pele, também acaba acontecendo isso, não? Aquela receita de vó. Câncer de pele. Não, olha, você vai e passa isso aqui, babosa com batata doce, com feijão tropeiro. O que mais tem, né? Sim. E tem muito isso. Tem. Existe uma vertente na medicina que é a fitoterapia. Assim como existe aquelas gotinhas, né, esqueci o nome agora que você toma quando é criança. Fugiu. Daqui a pouco eu lembro. Bem, você sabe qual que é as gotinhas que tomam? Homeopatia. Existe a medicina alopática, né? Que é através de prevenção de medicamentos. E existe a homeopatia, existe a fitoterapia. Eu acho que todas essas, elas são complementares. Tá? Eu não acho que existe uma verdade absoluta. Até porque a gente... Para pensar, de onde que a gente vem, né? O homem sobreviveu à época da caverna, que não tinha penicilina. Não tinha nada. Então, né? Assim, claro que tinha. As doenças de pele sempre existiram, né? As pessoas se tratavam de outras formas. Eu acho que essas coisas precisam ser complementares. Né? Eu não descarto, eu não tenho tanta especialidade ou tanto manejo com essas fitoterapias como eu tenho com a alopatia. Mas eu acho que elas são complementares, sim. Tá. Só que eu acho que, assim, de repente você falar, existe também, né? Por exemplo, pacientes que não desejam se tratar com medicamentos, com a medicina tradicional. E aí recorre à medicina chinesa, medicina indiana, fitoterapia e etc. Eu acho que, assim, se você está buscando um profissional, vê o currículo dessa pessoa, vê o que ela faz, vê o que cabe dentro das suas crenças, né? Sim. Do que você acredita. Mas não sair fazendo também receita de internet, como você falou. Porque aí você vai atrás de um especialista, de um profissional que vai te acompanhar nesse tratamento, né? Sim, por isso que é importantíssimo você se identificar com um profissional, né? E ter ele ali
como para te acompanhar pro resto da vida. Porque também, às vezes a pessoa passa no médico e fala, não era o que eu queria. Não me deu a pílula mágica, vou em outro. Aí o outro profissional, talvez ele vai chegar naquele mesmo ponto final que o chegaria. Porém, por vias diferentes. Tá. Então, eu acho que é importante se identificar como profissional, né? Escolher o médico que vai te cuidar e te acompanhar pro resto da vida, principalmente com questões de pele. Porque, assim, eu vejo muito que eu tô em Itanhaém faz pouco tempo. Então, eu tô conhecendo minhas pacientes. Você é de que lugar? Eu sou de São Paulo. Que lugar? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Paulistana. É? Qual bairro? Olha, eu morei em Moema a maior parte da minha vida, né? E agora, recentemente, assim, antes de me formar na faculdade, eu mudei para Tatuapé. Tá. Zona Leste. Sim, mas aí depois logo me mudei também para São Bernardo, agora eu tô aqui em Itanhaém. E assim, eu preciso de um tempo para conhecer, às vezes, a pele da paciente, ver como que ela se comporta, ver o que é possível fazer. E aí é legal você ter um médico para te acompanhar, né? Assim, uma vez por ano. Principalmente quem já tem até alguma predisposição familiar, quem já tem algum caso na família. Sim, porque a gente vai conhecendo a pessoa e aí a gente consegue até tratar outras áreas da vida, né? Por exemplo, ansiedade, que é muito prevalente e tem relação com doenças de pele, né? Muitas relações. Sim. Acho que a saúde mental hoje tá numa pauta, assim, depois do Covid, né? Acho que ficou mais evidente, muito teve uma mais ascensão evidente, muito grande, né? Uma da ascensão saúde muito mental, grande. sim. Muito grande. E aí a gente vê que o corpo, ele vai reagindo, né? Seja o emocional, ele afeta a pele, ele afeta vários fatores, né? Sim. Até uma gastrite, úlcera, vai atingindo. O emocional, é terrível, né? Mas é isso, doutor. Eu acho que falamos tudo. Nossa. Quase tudo, né? Tem muita coisa ainda pra gente falar, né? Acho que a gente pode marcar outros dias. O que você acha? Vamos marcar. Agora eu vou deixar esse negócio borbulhando. A próxima, nós vamos vir aqui falar só de estética. Ih, aí o pessoal, aí a audiência vai lá em cima. Aí a audiência vai triplicar, porque falou de... Aí você que vem pro Botox pra falar do Botox, meu bem... Aí o negócio vai ferver, né? Mas assim, olha, gente, a gente queria falar um pouquinho hoje. Eu sei que se eu for explorar aqui o conhecimento da doutora, a gente vai ficar aqui horas e horas falando sobre vários aspectos, vários fatores. Mas a gente queria realmente falar um pouquinho sobre essa questão da pele, do câncer de pele, para gerar em vocês realmente uma preocupação boa, no bom sentido, de cuidado com a sua saúde, com a sua pele, com o sol excessivo, enfim. Existem várias coisas que a gente às vezes não presta atenção, não imagina que no futuro vai cobrar um preço muito alto. Então, assim, a gente quis falar um pouquinho sobre isso, né, doutora? Que eu acho que foi o nosso tema central de hoje. A gente vai voltar para falar sobre outros assuntos. O que está passando ali? Vou falar já. E... Sobre vários fatores, né, da sua saúde e principalmente, assim, busque um profissional da sua confiança, né? Eu acho que isso ter um profissional, não fica só no Google, no Dr. Google, né? Eu acho que, assim, se a gente aqui conseguiu passar alguma informação para uma pessoa... Eu acho que já tá, assim, já tô feliz, sabe? Porque é uma vida que a gente vai salvar. É verdade, com certeza. Verdade. E assim, fica o alerta aí. De repente você viu alguma coisa no seu corpo. Tem um médico? Mas eu não tenho um dermatologista. Procura um clínico geral para que ele possa te encaminhar, né, doutora? De repente, vai no posto de saúde, se você não tem acesso a um convênio médico. Mas assim... não simplesmente ignore, né? Eu acho que é importante a gente bater nessa tecla, porque saúde é coisa séria, né? Aí suas considerações finais, o que você gostaria de falar? Eu agradeço muito de estar aqui. Foi assim, um pouco, como fala, assim, meio ansiosa, primeira vez, normal, né? Mas que é a gente normal, tá, é assim, normal. Eu acho que eu fico um pouco inibida, às vezes, também na frente da câmera, mas acho que foi tranquilo. Eu acho que foi muito bem, foi muito bom. Queria de verdade agradecer,
porque assim, eu sei do seu tempo, da sua agenda, né? Tivemos que fazer um malabarismo aí para conseguir. Foi corrido, né? Mas deu certo. Mas obrigado de verdade, doutora, por ter nos atendido e quero ter você aqui conosco outras vezes, sim, para nós falarmos sobre outros assuntos. Vamos. Quero agradecer. Tem um presente da doutora. Enquanto vem um presente, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Por quê? São as pessoas que têm nos favorecido e nos permitido, né, através do auxílio de vocês, que põe aqui a Petra Construtora Imobiliária, Alexandre, sempre com bons negócios, a WSNet com essa internet de ponta, fibra ótica aqui da nossa região, e o Habib's também, que tem nos patrocinado, tem nos auxiliado aí no nosso debate-papo. E presentinho aqui para a doutora, só uma lembrança simbólica. Ai, que graça! Para quando você for tomar café da manhã ou água, lembrar da gente. Vê Posso aí. abrir já? Pode, deve. Só deve estar meio embalado no... É a caneca do debate-papo. É uma caneca. Gosto. Para você obrigada. tomar o chazinho, o café da manhã. Adorei. Olha aí. A caneca. Muito obrigada por me receber. Que agradeço. Obrigada pelo presente. E até o nosso próximo. Até o nosso próximo bate-papo. Até lá.